Olá, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Começa hoje, você ficou um tempão aí no grupo do WhatsApp. Começa hoje, primeira aula, negócio de sucesso com a criação de galinha caipira. Assiste completo, porque hoje é o tripé, é o início, é como você vai montar seu negócio, o que você precisa fazer antes de comprar qualquer coisa é na aula de hoje. Então presta bastante atenção, anota tudo direitinho. Logo depois eu vou entrar ao vivo para responder suas dúvidas. Então assiste tudo direitinho para dar certo. Um grande abraço, vamos lá. Olá meu amigo, olá minha amiga. Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Que bom que você está aqui. Vamos para aulas pesadas sobre criação de galinha caipira, sobre o negócio da criação de galinha caipira. Você se inscreveu de forma gratuita, não sei se você está dentro de um dos grupos, se você foi alertado aí por um dos anúncios, mas não deixe de participar de um dos grupos, que vão ser aulas pesadas e para você não perder, porque elas depois que forem ao ar serão bloqueadas. Eu não quero que você perca, só vai ter 24 horas, hoje é a primeira aula. Quando começar a aula de amanhã, essa aqui vai ser bloqueada, você precisa assistir a aula toda, porque tem bônus, tem a apresentação, tem a opção de você deixar pergunta para depois eu responder, incluir tudo num grande pacote. E aí você não vai ter dúvida dos caminhos para fazer sua criação de galinha caipira. Um grande abraço, você que nunca me viu na vida, Sandro Ribeiro, proprietário do sítio Sancaipe. Estamos aí desde 2015, mais ou menos, aí meados de 2015, trabalhando com galinha caipira. A partir de 2017 a gente começou a ensinar, a dar dicas, e aí a gente montou alguns cursos, alguns pagos, outros gratuitos, inclusive fica em todos esses dias, dia 1º, dia 2, dia 3, que a gente logo no dia 3 vai dar uma condição especialíssima para você entrar para o Clube dos Produtores. Mas presta atenção em cada aula, porque para quem já é aluno meu, para quem já acompanha a gente mais tempo, sabe que eu dou aulas pesadas, aulas que vão realmente te dar o norte de como começar a criação de galinhas caipiras. Você que está assistindo agora, está aí ao vivo, aproveita o chat, aproveita os comentários, deixa aí o seu nome, deixa a cidade onde você está, deixa o estado de onde você está. Quiser deixar alguma pergunta já no chat aí, eu não vou ter tempo agora de estar respondendo a pergunta, que eu vou seguir aí, mas você já deixou sua pergunta lá na inscrição, você pode deixar sua pergunta também no grupo do WhatsApp, mas aproveita e deixa sua pergunta aí também, porque eu aproveito, uso essa pergunta aí, faço um vídeo, respondo a você e consigo responder a mais pessoas também, ok? Um grande abraço, vamos começar, porque não tem muita conversa não, é pau, mas presta atenção em tudo que eu for falar. É o tempinho que eu vou mudar aqui para a apresentação, é o tempinho que você pega um caderno, pega uma caneta e vai anotando tudo, não perde, ok? Aqui atrás você está vendo, ó, um lugarzinho bem abertinho aqui, então você, se começar a chover, você vai ouvir chuva, vento, galo cantando, galinha cacarejando, não tem problema, se concentra e vamos nessa. Agora com a apresentação, curso Negócio de Sucesso com Galinhas Caipiras, é o que eu quero que você tenha. Bases de sustentação do negócio com galinhas caipiras. Hoje, a aula 1, tripé antes do plantel. O que é que eu quero dizer? Quando a gente fala tripé, a gente está falando de 3, né? Eu falei base de sustentação. Então, tripé que você precisa construir antes de comprar um primeiro pintinho, antes de botar um ovo para chocar, antes de comprar a primeira galinha. Para você ter ideia, você quer ter um negócio, você precisa ter 3 bases, 3 tripés muito bem fixados para que tenha uma boa criação antes de comprar o primeiro pintinho, ok? Ok. Vamos lá. Sandro Ribeiro sou eu, certo? Proprietário do sítio Sancaipe. Quem somos? Produtor de galinha caipira, ok? Então a gente tem fisicamente aqui, a gente cria especificamente com a finalidade para abate, tanto comprando pintinhos quanto formando nosso próprio plantel, e a gente também dá cursos sobre o assunto. Já escrevemos 6 livros sobre esse assunto, temos 3 cursos agora, cursos pagos, temos mais 2 cursos gratuitos, tem um mini curso grátis, tem esse mini curso que a gente está fazendo aqui também, para a gente preparar você, para que você tenha
um bom negócio. A gente tem 6 e-books no mercado, mas eu já descrevi 12. Então já tem 12 e-books no mercado. É bem capaz que esse daqui também vire um e-book, certo? Vamos ver, né? Mais de 1.500 publicações lá no YouTube, mais de 1.500 vídeos e já expandimos aí, já estamos com cerca de 9 canais no YouTube. Depois você procura aí cada um específico para falar sobre um assunto, mas sempre sobre galinha caipira, ok? O que queremos com esse curso? Nossa intenção é que você consiga enxergar que é possível gerar renda com a criação de galinha caipira e conheça os caminhos para ter sucesso com esse negócio. Essa pergunta é muito comum. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ter lucro? Dá para ter sucesso? Dá para ter isso? Dá para ter aquilo? Então, com esse curso, com essas 3 aulas, você vai conseguir entender e identificar quais são os caminhos que você deve seguir para poder ter uma criação de galinha caipira de sucesso, mas não apenas uma criação, um negócio. A gente quer que você se torne uma pessoa que consiga gerar renda e veja sua criação especificamente como um negócio. Se você não colocar essa mentalidade na sua cabeça, se você não entender que você precisa ser empreendedor, que você precisa ser um empresário, que você precisa sentar e entender que isso é seu negócio, muito provavelmente você não vai ter sucesso. E é isso que a gente vai, esses caminhos que a gente vai traçar aqui junto com você, é para você estar mudando sua mentalidade e entender que é um negócio, entender que se criar como um negócio, se formar tudo, se pensar tudo como um negócio, aí sim você vai ter sucesso, vai ter lucro, mesmo em momentos pesados que a gente tem de aumento de preço e etc. Você precisa ter todo esse planejamento e seguir os caminhos corretos, aí sim você vai ter lucro e vai gerar renda para você e sua família. Então a intenção do nosso curso é exatamente essa. Alerta! Não ensino ninguém a criar galinha, mas sim a criar um negócio sustentável e rentável com a criação de galinha caipira. Quem acompanha a gente há muito tempo, independente de ser aluno nosso, estar nos cursos ou não, sabe que eu sempre falo isso. Você vai aprender sobre ração, você vai aprender sobre doenças, vai aprender sobre o galpão, o galinheiro, sobre piquete, sobre pintinho, ave adulta, vai aprender sobre tudo isso. Mas eu costumo dizer que não é esse o foco dos meus ensinamentos, dos meus cursos. O foco dos meus cursos é fazer com que você entenda da criação de galinha caipira como um negócio. Que aquilo ali é feito daquela forma, porque aquela forma é a que vai te gerar renda, é aquela forma que vai fazer você continuar a ter uma boa criação. A gente tenta o mínimo possível de dar jeitinho. Então, dificilmente você vai ver dando injeção em cabeça, entortando não sei o quê, quebrando um pedaço de pau, fazendo uma poção mágica para que a galinha... Não existe esse tipo de coisa. Tudo isso é uma busca de visualização da internet que faz tudo isso que você imagine que se você colocar uma gota disso no olho vai transformar sua galinha numa máquina. Não existe isso. Existem sim os caminhos corretos para que você tenha um negócio. E sua criação tendo sucesso, seu negócio vai ter sucesso também. Então presta bastante atenção nessa frase. Aproveita aí, bota aí, hashtag negócio com galinha, bota aí, hashtag negócio com galinha. Se você não consegue colocar aqui, coloca lá no grupo do WhatsApp. Estou assistindo, hashtag negócio com galinha. Bota lá porque a gente sabe que você está participando e que você está entendendo até aqui qual o rumo, qual o caminho que a gente vai seguir. Compromisso que eu quero com você hoje. Eu vou fazer um compromisso com você e eu quero que você abrace esse compromisso e faça também. Descubra seu propósito. Todo negócio precisa de um propósito para existir, mas que não devem ser financeiros. Você precisa descobrir por que você quer criar a galinha caipira e qual é o propósito que você quer lá na frente.
Ah, eu quero ganhar 1 milhão, eu quero ficar rico, eu quero... Quando você coloca seu propósito na parte financeira, normalmente você se complica. Tenha um propósito, eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter uma vida mais saudável, eu quero dar um conforto para minha família. Então esse é um propósito que você precisa descobrir, que eu não sei qual é, cada um tem o seu, você precisa descobrir qual é o seu, para que você tenha sempre lá no horizonte enxergando esse propósito. E aí sim, para chegar nesse propósito, o que é que eu preciso? Eu preciso de ter uma criação dessa forma, eu preciso ter uma renda de tanto por mês, eu preciso guardar tanto por mês, eu preciso vender tantas galinhas, eu preciso vender tantos ovos, eu preciso ter uma estrutura deste tamanho. Então, a partir daí é que você vai montando pequenas metas e vai subindo os degraus para chegar naquele propósito. Então, é esse propósito que você precisa correr atrás, não só para um negócio com galinha, mas qualquer outro tipo de negócio, você precisa ter esse propósito para seguir. Segunda coisa, levar a sério. Não adianta olhar e não pôr em prática. Não adianta continuar se não for assumir o compromisso. Então, assim, você que às vezes tem um vídeo lá na internet, tem um vídeo lá de alguém com 10 minutos, aí você assiste 2, já sei tudo. Já sei tudo e vou-me embora e nem coloca em prática, vai assistir outro vídeo sobre o mesmo assunto, de outra pessoa ou da mesma pessoa, assiste mais 1 minuto e meio e vai embora. Então assim, se você não consegue parar para assistir um vídeo completo, para você entender todo o conceito, entender tudo de por que aquilo está sendo feito, muito provavelmente você não vai ter paciência de estar lavando o bebedouro todo dia, de estar escovando o comedouro todo dia, de estar escolhendo a melhor ração, de misturar a sua ração de uma forma bem feita, de analisar, ver o comportamento, entender o porquê que seus animais estão desse jeito ou daquele outro jeito. Então, leve a sério tanto essa aula, assista até o final, assista. Se você descobrir que isso não é para você, cara, ótimo, é bom que você não monta um negócio e depois se decepciona. Mas se é isso que você quer, assiste a aula completa, vai anotando os pontos, deixa a pergunta aqui, deixa a pergunta lá no grupo novamente, para a gente poder tirar todas as suas dúvidas. E você, a pior coisa que eu acho, para mim, né, o que eu me sinto muito mal, é de todo o conteúdo que a gente gera, a pessoa monta um negócio, depois acha que foi enganada, que não era aquilo, mas porque a gente monta todo um negócio do início até o final, estrutura tudo bonitinho, fala os conceitos, fala na prática e a pessoa não coloca em prática. Então faz isso, tenha paciência, senta, assiste todinho, anota e depois vai botar em prática, porque é só assim que vai funcionar. E o meu compromisso com você, vou passar tudo que eu sei. Estou aqui para te mostrar o caminho certo, da forma que sei que funciona, sem diquinhas, sem enrolação. A forma que eu passar para você aqui, mas é muito trabalhoso essa parte, mas é muito simples essa outra, são as formas que eu sei que funcionam. Vai existir outras formas de fazer? Vai. Alguém, mas a fórmula mágica para isso, eu sei a ração para engordar, não sei o quê, eu sei. Se você não entender desde agora, talvez você nunca tenha visto falar sobre galinha, tá aqui agora para aprender. Tudo é um conjunto de coisas. Não adianta dar a melhor ração se você não proporciona uma água fresca. Não adianta você dar um piquete do tamanho do mundo todo se seu galpão é pequeno demais para a quantidade de galinhas que você tem. Não adianta comprar uma ave que não é especializada e esperar que ela produza igual uma ave especializada. Então você precisa de um conjunto de coisas para que tudo dê certo. Não é só uma coisa milagrosa, não é só uma poção mágica que vai resolver sua vida. Ok? Os caminhos de hoje. O que é que nós vamos falar hoje? Por que eu estou falando hoje? Não se esqueça, são 3 aulas. Essa é apenas a primeira. Entender todos os caminhos a serem percorridos antes de comprar o primeiro pintinho ou construir qualquer estrutura. Então hoje
tudo que a gente vai falar na aula de hoje é o que você precisa saber e precisa pôr em prática antes de comprar o primeiro pintinho, antes de construir galinheiro, antes de separar piquete. Tudo isso você pode ter uma ideia, mas a prática mesmo, pôr em prática, comprar lá o primeiro pintinho, preparar qualquer tipo de construção, só depois que você construir, né? Quando a gente fala construir, é colocar na cabeça esses 3 pilares que a gente vai passar para você hoje nessa aula completa, nesses 6 itens que a gente vai passar para você. Definição de finalidade. Foco é o mais importante do que qualquer coisa em um negócio, certo? Você precisa ter foco, saber aí o que é que você vai criar, por que você vai criar, para quem você vai apresentar, isso é importantíssimo. Segundo, sistemas de criação. Então a gente vai falar, vai focar no sistema de criação mais importante, a gente vai dar uma pincelada em todos. Isso para quem está muito mais no início, mas também tem pessoas experientes que erram com isso. Posicionamento de mercado. Você não tem curso no mercado que fale sobre isso em relação à criação de galinha caipira. Então, eu passo para você, tanto num dos cursos que a gente tem, criação de sucesso, planejamento de sucesso para a criação de galinha caipira. A gente fala sobre posicionamento de mercado e a gente vai falar aqui para você também. Estrutura necessária. O que é que você precisa construir? É piquete? É galinheiro? É pinteiro? O que é que você precisa ter para ter uma criação de sucesso? 5, formação de plantel. Qual a galinha que você vai comprar? Quais as características da galinha que você precisa? Você quer que ela engorde? Você quer que ela bote ovo? O que é que você quer? Então a gente vai falar sobre como você formar seu plantel, se é comprando, se é você mesmo formando. E fase inicial da criação, que é a fase mais importante. Então é o primeiro, ó, é a levantada de bola, é o cruzamento aí, o caminho que vai chegar para você aí em relação à mão na massa, em relação a manejo. A gente vai falar um pouquinho sobre a fase inicial, porque depois que você descobriu o mercado, se posiciona no mercado, define aí sistemas e finalidade, constrói seu galpão, primeiro pontapé aí, o cruzamento que você está chegando na área, estou jogando a bola para você aí, é o entender a fase inicial, para poder fazer com que tudo dê certo. Então tem 6 itens aí, aproveita o chat e aproveita lá o grupo do WhatsApp também, bota aí hashtag finalidade, se é essa na aula de hoje que você mais espera. Se você espera mais sobre posicionamento de mercado, bota aí hashtag posicionamento, hashtag plantel, então hashtag raças de galinhas, bota aí, hashtag galinheiro, se é sobre estrutura, hashtag pinquete, se for sobre isso, hashtag sistema de criação. Utiliza o chat aí, bota 1, 2, 3, 4, 5 vezes, vai lá no grupo do WhatsApp também, bota aí o hashtag, que aí a gente sabe, eu estou acompanhando aqui, estou nos bastidores, acompanhando aqui, acompanhando lá no grupo do WhatsApp, para saber que realmente está em cima do negócio para aprender, ok? Preparado? Vamos nessa? Podemos começar realmente aí nossa aula de hoje. Vamos que vamos. Não esquece aí, pode ir usando o chat aí, deixando seus comentários. Pode também estar utilizando a parte de comentário normal aí do vídeo. E você pode estar aí também utilizando. Você pode estar numa página, né? Você pode estar numa página, então utiliza a parte de comentários da página aí que a gente vai deixar um também. E utiliza também a opção lá no grupo do WhatsApp, que muito provavelmente está aberto aí para você estar fazendo seus comentários, beleza? Antes de começar, qual será a nossa evolução aí? Como será esses 3 dias aí, contando com hoje, amanhã e depois, dia 1º, dia 2, dia 3, espero aí que, se não teve nenhum problema aí em relação à estrutura, estamos aí nos dias certos. O que tenho preparado para você hoje? Tripé de sustentação antes da formação do plantel. A gente vai falar sobre esses itens. Seu pacote de imunização, a aula de amanhã. Então, tudo que você tem que fazer para imunizar sua ave, inclusive a alimentação está aqui. Tem muita gente esperando sobre ração. Está aí, certo? 3, descobrindo ser um produtor. Eu falo muito isso, a diferença de um criador para um produtor de galinha caipira, e o que eu quero é que você seja um produtor, realmente produza e consiga gerar renda. Quem gera renda é quem produz. Então, né, presta atenção nisso.
apresentações e próximo passo. Então, como você vai receber essa apresentação, né? E os próximos passos, eu vou falar isso no finalzinho. E o bônus da aula que eu vou te dar, além de te dar essa apresentação aqui de forma gratuita, vou te dar um outro bônus, que é a possibilidade de você participar, deixar sua pergunta e eu incluir essa pergunta em todo esse curso aqui, e você ter uma pergunta sua, uma dúvida sua respondida de forma mais abrangente, com um vídeo onde eu vou dizer que foi você, da sua cidade, do seu estado, para tudo ficar bem direitinho. Beleza? Vamos para a aula. Item 1, finalidade da sua criação. Definir a finalidade. Sei que é tentador começar com tudo, mas não é a melhor opção, nem a mais inteligente. Tem muita gente, não são poucos, não é um, até você mesmo que está me vendo. Se você já é meu aluno, você pode ter tido essa ideia, depois mudou, de começar com tudo. Sandro, eu quero uma galinha para abate e para postura, quero uma galinha que bote 488 milhões de ovos, mas eu quero que ela engorde para ficar com 3, 4, 8, 284 quilos, e porque eu vou vender de abate, eu vou separar o macho da fêmea, e vou guardar a fêmea. Tem muita gente que tem esse pensamento, às vezes por desconhecimento, e é normalíssimo você ter esse, se você nunca ouviu falar, nunca criou, né? É normalíssimo você querer atingir todos os públicos, ou ter todas as opções. Uma coisa que eu quase nunca falei, já tive na cabeça para falar muitas vezes: você não é supermercado para ter de tudo. Você precisa ter um foco, mesmo porque para você será mais fácil, né? Porque a criação de abate e a criação de postura seguem caminhos diferentes, são públicos-alvos diferentes, a estrutura de galinheiro é diferente, a alimentação é diferente, tudo é diferente. Então, para você criar junto, ou você criar até mesmo no ambiente, em espaços diferentes, é complicadíssimo, porque todo manejo é diferente, as galinhas têm desenvolvimentos diferentes, então você pode se complicar. Então o que eu quero te ajudar aqui é exatamente nisso. A forma de você descobrir se você quer abate, se você quer postura, se você vai trabalhar com ornamental, se você vai trabalhar com a venda de pintinho, se é ovo galado, para você entender sobre isso. O nosso grande foco é fazer com que você tenha uma boa definição para abate ou para postura. Mas tudo que a gente falar aqui pode também te direcionar para vender pintinho, para ter ovos galados, ou trabalhar com ornamental, conforme a sua decisão. Tá certo? Abate e postura junto, pode ou não pode? Pode ou não pode? De poder, pode. Certo? Se você quer uma criação mais rústica, uma criação que você tem um desenvolvimento mais lento, uma criação que você tem uma produção menor, mas você se encaixa nisso daí, eu não preciso de uma produção grande, uma produção pequena me atende. Eu não preciso ter um desenvolvimento rápido, que seja de uma hora para outra. Não, pode ser um negócio mais lento, porque eu tenho outras atividades, porque meu sítio é sustentável, eu tenho outras atividades no meu sítio. Então, você consegue ter abate e postura junto. Mas você que quer uma criação a nível comercial, onde você vai gerar renda com aquele animal, com aquela galinha, com aquele ovo, com aquela carne, você precisa ter um foco. Você precisa focar em uma das duas coisas. Eu bato nisso mais uma vez e peço com todo o respeito que você repense seu negócio caso você queria criar as duas coisas junto. Então, repense isso para que tudo dê certo. Então, abate ou postura, escolha um dos dois. E eu vou lhe dizer aqui de que forma é que você vai escolher um dos dois. Ter foco em um negócio é o que faz seguir uma linha reta. Já falei sobre foco, vou falar de novo. Quando você se concentra em uma única coisa no seu negócio, é muito mais fácil, você chega muito lá na frente, muito mais rápido. Por quê? Porque você tem um foco, você não fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu vou agora cuidar disso, eu vou cuidar daquilo. Não, quando você tem um foco,
você sempre sabe o que você vai fazer. E quando você cria abate e postura junto, você vai ter essa perda de foco. Porque vai ter momento que a galinha não vai engordar e você vai querer que a galinha engorde. Só que a galinha de postura não pode engordar. Vai ter momentos que você não vai ter produção, mas aí você vai querer colocar uma ração específica para a galinha produzir. Essa ração é um pouco mais cara. A galinha de abate vai acabar comendo, vai gastar dinheiro mais do que deve. Então, tudo que você mantém um foco fica mais fácil de você gerir lá na frente. É tudo diferente. Não se engane, é tudo diferente. Galpão é diferente. O que vai dentro do galpão é diferente. O comportamento das galinhas são diferentes. A raça das galinhas que você escolhe para abate e a raça que escolhe para postura são diferentes. O piquete, densidade de piquete é diferente. A função do piquete dentro da criação de abate, dentro da criação de postura é diferente. O desenvolvimento das galinhas são diferentes. A vontade de comer da galinha são diferentes. Então é tudo diferente. Imagine você criar junto porco e cavalo. Imagine você criar junto um boi e um carneiro. São animais diferentes, são necessidades diferentes. Quando você olha a galinha, você pensa que a galinha é tudo igual. Mas uma galinha que vai produzir carne é totalmente diferente de uma galinha que vai produzir leite. Isso vale inclusive para outros animais. Quando você tem uma criação, onde você vê uma criação de gado leiteiro, você não vê gado de corte junto, eles estão separados, totalmente separados, às vezes até em locais separados. Pode ser a mesma empresa, mas estão em locais totalmente separados, com equipes separadas, tudo separado. Ok? Então presta atenção nisso. O que seu cliente quer, o que seu cliente mais quer e paga para ter. Essa é a grande sacada aí para você escolher entre abate e postura. Você indo em campo, fazendo entrevistas, perguntando pessoas, utilizando redes sociais, indo em mercados, indo em supermercados, em mercadinhos, em locais que vendem galinha caipira, fazendo as perguntas certas, você vai entender o que seu cliente aí quer, seu futuro cliente vai querer. Se ele tem um gosto mais pela galinha caipira, se tem um consumo maior de ovo caipira, qual é o tipo de ovo caipira aí, o que é que eles entendem o que é ovo caipira, qual é a aceitação da carne, pergunta aos produtores quanto é a galinha, quanto é o ovo, você traz aqui todo dia, não traz aqui, então sabendo as perguntas certas, entendendo o seu cliente, você vai entender o que é melhor, se é abate ou se é postura. Muita gente pergunta sobre dinheiro, mas primeiro eu sempre falo, vai atrás do seu cliente, porque não adianta nada você entender que abate tem uma rentabilidade maior, que abate você consegue ter um faturamento maior, se ninguém quer. Imagine se eu tenho caneta. Eu vou montar um negócio para caneta. Todo mundo precisa de caneta, todo mundo escreve em algum lugar, você agora pode estar com a caneta na mão escrevendo, ou você pode estar numa necessidade enorme, porque eu falei que você precisa ter uma caneta para anotar, e agora está vasculhando tudo, mexendo em gaveta, gritando com o menino. Cadê minha caneta? Cadê minha caneta? Então, você pode estar com a possibilidade de caneta. Só que possa ser que eu construa um negócio, monte uma barraquinha de caneta em um local que ninguém sabe escrever. Imagine, né? Claro que eu estou fazendo uma suposição aqui bem drástica para você entender, mas imagine um local que ninguém sabe escrever e eu chego lá e monto uma banquinha, uma barraquinha para vender caneta. Ninguém vai querer. É muito similar esse exemplo aqui, essa analogia que eu estou fazendo com a criação de galinha. Se você vai montar um criatório, uma criação, uma granja, que vai vender ovos caipiras, e na sua região ninguém está nem aí para ovo caipira,
Não faz diferença se o ovo é caipira, se é de grande, se é marrom, se é branco, se é pequeno, se é grande. O pessoal não está nem aí, o pessoal quer comer ovo. Não adianta você montar. A mesma coisa a galinha caipira. Se na sua região existe região que não valoriza a galinha caipira, que o pessoal não gosta, gosta do frango mesmo, para assar, com muita carne, a carne branca mesmo, tem locais que tem isso. Então, se aí é uma característica da sua região, não tem por que montar um negócio. Eu gosto muito de separar isso, porque as pessoas não ficam enganadas. E eu não gosto de enganar ninguém, como eu vejo muitos por aí, pelo amor de Deus. Às vezes dá vontade até de chegar lá e dizer, cara, não faz isso. Mas tem muita gente que engana, diz que você tem que ir por aqui, tem que ir por ali, só para ele poder vender o ovo dele, só para vender o curso dele, só para você fazer visualização no vídeo dele. Então eu não gosto muito disso. Então se você, a partir de agora, descobriu amanhã que você, ou que aí na sua região não tem essa demanda, as pessoas não procuram sobre isso, não adianta comprar meu curso, porque não será o curso que fará um milagre das pessoas descobrirem, querer gostar. Então, definiu isso, aí sim é que você vai ou para abate ou para postura, porque vai ser muito mais fácil para você. Mesmo que você descubra aí que tanto abate quanto postura tem demanda, aí sim escolha um dos dois que seja melhor para você. Abate, normalmente o faturamento é maior. Você fatura mais e tem resultados mais rápidos. Você cria 90, 120, 150 dias. Com 150 dias a galinha está botando o primeiro ovo ainda. Então antes de 150, às vezes com 4 meses, 120 dias, você já consegue gerar renda. Com 90 dias, dependendo do gosto do seu cliente, você já consegue gerar renda. Então a criação de abate tem um faturamento maior, porque vende em reais, e tem um faturamento mais rápido, tem um resultado mais rápido, porque em um curto espaço de tempo, 3, 4 meses, você já consegue vender aves. Em compensação, você tem que ter um capital de giro maior. Um capital de giro, que é aquele dinheiro que se você está tirando no bolso, injetando no seu negócio, fazendo girar, porque a cada mês, cada 40 dias, cada ciclo que você escolher, você vai ter que estar comprando lote, antes de vender esse primeiro lote que vem aí, né? Principalmente se você escolher lote de reposição para trabalhar. Então você vai ter que ter esse capital aí de giro maior para estar empregando mês a mês até você conseguir vender. Já uma criação, e a galinha é mais difícil de ser vendida, né? Você encontrar a pessoa certa que queira comprar a galinha é mais difícil do que a pessoa que queira comprar ovo. Ovo é um tipo de produto que, por ele ter um preço mais baixo, ele é mais vendável, você consegue vender ele mais fácil e em quantidade, né? Coisa que a galinha, quando a pessoa vai comprar a galinha com você, ele vai comprar uma, às vezes duas. Ovo ele vai comprar uma quantidade maior e dificilmente, a não ser que ninguém saiba que você venda ovo, mas dificilmente você vai ficar com o ovo encalhado na mão, né? A venda é muito mais fácil. Só que você ganha em centavos, não ganha em reais. Você tem que ter volume de venda para ter, né, uma lucratividade maior. Você vai demorar um pouco mais de vender, porque até botar o primeiro ovo lá demora 20 semanas, mas tem esse negócio. Você nunca fica sem dinheiro, porque ovo você vende todo dia. Então, com essas explanaçõezinhas aí, é bom você escolher ou um ou outro, e aí, taca o pau. Aproveita aí, hashtag taca o pau e bota lá também no WhatsApp, hashtag taca o pau, porque aí eu sei que você está acompanhando, beleza? Vamos aqui para sistemas de criação. De que forma você vai criar suas galinhas? Saiba que isso determina o que vai entregar para o seu cliente. Como você vai criar sua galinha? De que forma ela vai viver? De que forma ela vai estar inserida dentro do seu negócio? E essa escolha, muita gente fala, sistema de criação isso, sistema de criação aquilo, em vídeos aí, e não sabe que cada sistema de criação entrega um produto diferente no final. Cada tipo de criação entrega um produto diferente lá no final.
Então, quando você tem uma criação que você que coloca naquele sistema, ela vai te render um tipo de produto. Quando coloca naquele outro sistema, vai te render um outro tipo de produto. Então, presta bastante atenção no que eu vou te dizer agora, para você já ir entendendo. Preste atenção que as coisas que as pessoas falam do cotidiano, apaga a postura, sistema de criação, sistema isso, sistema aquilo, o pessoal fala numa visão ampla da criação. E eu falo numa visão estratégica de mercado para seu negócio. Ok? Então, separa muito bem disso. Saiba quais são todos os sistemas. Então, vamos lá. Nós temos um sistema que é nada a fazer, chamado galinha livre, 100%, não tem nem galinheiro. Você coloca a sobra de comida em algum canto, elas vêm comer. Sistema extensivo, que é um sistema onde, apesar da galinha também estar 100% liberada, você não necessariamente tem um galinheiro, mas você tem um local de botar água, você tem um local da galinha botar ovo, você tem um localzinho ali para ela passar uma chuva, você tem até um localzinho para você colocar um milho, uma ração, mas não é o principal quase sempre é sobra de comida, mas você tem um local reservado, mas as galinhas têm a liberdade aí, não tem cerca, não tem tela, não tem nada, elas vão se embora. E aí agora esses dois aqui não são sistemas muito comerciais. Você pode ter, como eu falei, né? Você não tem tanta pressa, né? Então esses dois sistemas não são tão comerciais. Sistema semi-extensivo, que é o sistema rústico que eu chamo, que inclusive é a forma que eu crio, a forma que você vê aí no Instagram, vê no YouTube, no nosso dia a dia. Semi-extensivo, você tem um piquete grande, mas esse piquete é cercado por tela. Você tem um galinheiro, mas não necessariamente você tem uma porta, uma tela que você abra e fecha para as galinhas entrarem. Você pode ter também, mas a grande característica do sistema semi-extensivo é você dar, apesar de ter um galinheiro estruturado, um galinheiro bem feito, mas é um galinheiro normalmente aberto. As galinhas entram e saem a hora que quer, elas podem se alimentar, podem descansar, podem beber água, mas também tem um piquete, inclusive com a densidade maior, onde as galinhas podem pastar. Você não se preocupa muito com chuva, às vezes se preocupa, claro, por causa de doenças, mas você vê que elas se viram bem, então você tem uma liberdade maior e isso traz uma característica maior de caipira, uma rusticidade maior à sua ave, certo? Quando você tem uma criação assim. Ela é um pouco mais comercial, essa criação. Só que você precisa entender de manejo para você ter um desenvolvimento legal, porque você perde um pouco em desenvolvimento, perde um pouco em produção quando você está nesse tipo de criação, mas em compensação você tem um produto mais caracterizado. Então, você pode agregar mais valor ou é mais fácil de vender, é mais fácil de conseguir um cliente quando você tem um produto mais caracterizado. Sistema semi-intensivo. Quando a gente fala a palavra intensivo, é de intensificação da criação. Você tem uma criação mais intensificada. Normalmente é com tecnologia que você faz intensificação ou acompanhamento mais de perto. Você tem um acompanhamento, um controle mais de perto das suas aves. Então a ave tem hora de entrar, a ave tem hora de sair, a ave tem hora de comer, a ave tem hora de botar o ovo, a ave não pode dormir até tarde, a ave não pode dormir, ficar sem dormir. Então você tem todo um controle sobre o seu plantel, hora de entrada, hora de saída, quantidade de ração, isso e aquilo, para você ter uma intensificação na sua criação, para que você tenha uma produção no ápice de ovos que você quer, para que sua galinha engorde até aquele período que você precisa vender. Então é isso que é o semi-intensivo, que é o que eu chamo de criação de alto desempenho. Semi-extensivo eu chamo de criação mais rústica. Então você tem um atraso na sua criação para ter uma característica maior. Sistema intensivo, que é o sistema que eu chamo de sistema de alto desempenho, você tem um controle da sua criação, você vai produzir o ápice que sua ave dá, você vai conseguir engordar o máximo que sua galinha engorda, mas você perde um pouco de caracterização.
Você ganha em velocidade, mas você perde em caracterização. Então você vai entender seu cliente para poder entregar o produto que ele quer. Só fazer um parênteses aqui. Ah, eu tenho um cliente que gosta desse jeito, eu tenho um cliente que gosta desse jeito, eu tenho um cliente que gosta daquele jeito, eu tenho um cliente que gosta daquele jeito. Beleza. De todos os clientes desse show, qual é o que tem maior mercado? Esse que gosta desse jeito. Ah, qual o cliente que paga melhor? Ah, o cliente daquele jeito. Então aí você vai escolher qual tipo de ave, ou qual tipo de produto final você vai entregar. Você não vai entregar, é a mesma coisa da finalidade. Ah, eu vou trabalhar com ovos, porque eu descobri aqui que entre abate e postura, ovos vai ser melhor. Massa, legal. Ah, mas eu vou ter ovo pequeno, ovo grande, ovo branco, ovo marrom, ovo verde, ovo azul, ovo não sei o quê. É outra atrapalhação que as pessoas fazem. Vai ter a compostura? No seu mercado, qual é o maior mercado? Eles gostam mais do ovo dessa forma e também qual é o cliente que paga mesmo, paga melhor, está ali em cima pagando, é no atacado, é no varejo, é esse tipo de cliente, é isso que você vai escolher e vai separar, ok? Antes de chegar aqui no item anterior, eu falei lá, o que o cliente quer e o que o cliente paga, é outra coisa. Se você tem um produto, cara, esse produto aqui está caracterizado, ó, abre a tampa, fecha a tampa, é 10 reais. Aí o seu cliente, claro, eu gosto desse que abre a tampa e fecha a tampa, que ó, balança a tampa, não cai, perfeito, é esse, ó, 10 reais. Ih, ficou caro. Ah, isso, aquilo. Então, você precisa do cliente que paga pelo seu produto, que remunere o seu trabalho, né? Quanto mais trabalho, e a gente fala de custo, dinheiro e mão de obra, em que você esteja lá o tempo todo, quanto mais trabalho você coloca no seu produto, melhor remunerado você deve ser. Então você precisa medir bem isso. Os sistemas que realmente importam para seu negócio. Esses dois que eu falei. Sistema mais rústico, semi-extensivo e o sistema de alto desempenho, sistema semi-intensivo. São esses dois sistemas que é o que você deve escolher. Ah, Sandro, como é que eu faço para escolher? Você quer uma ave mais caracterizada, mas sabendo que uma ave mais caracterizada, você vai ter problemas de desenvolvimento, você vai ter problemas com produção, mas você vai conseguir um produto que é mais valorizado, tanto financeiramente como é mais aceito no mercado. Então é sistema semi-extensivo que você precisa. Não, Sandro, eu quero um controle maior, eu quero uma produção alta, eu quero que engorde mais, eu quero que chegue naquele quilo, naquela época. Sistema semi-intensivo. Sabendo que você vai ter menos doença, você vai ter menos possibilidade de perder aves, só que você vai ter um produto menos caracterizado. Então, não é assim, ah, eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Qual é o mais fácil? Qual que dá mais dinheiro? Não é isso. É o conjunto de o que você quer de sua criação com o que o seu cliente realmente precisa. Quando você junta essas duas coisas, meu cliente precisa e eu gosto de entregar esse tipo de produto, pronto, bateu, chegou aonde você precisava, ok? E o que cada sistema vai te proporcionar? Eu acabei adiantando um pouco. O sistema semi-extensivo vai te dar mais caracterização, sistema semi-intensivo vai te dar mais produção. Então, você produz mais de forma controlada e menos caracterizado, e o outro você produz menos, com menos produção, só com um produto mais caracterizado. Beleza? Sabe, por que você não falou do sistema intensivo? O sistema intensivo é o que está com muita tecnologia envolvida, mas com aves confinadas. Então, para você ter uma produção melhor, mais rápido, você precisa de um confinamento que você tem lembra do falava controle? Bota aí, hashtag controle, vai lá no WhatsApp, hashtag controle, que eu sei que todo mundo está junto, assistindo igual. Hashtag, não importa se você está assistindo agora, que saiu agora, ou está assistindo depois. Hashtag controle, bota lá, ou bota aqui embaixo.
que aí você vai ter um controle maior da sua criação no sistema intensivo. Aves confinadas. Só que em confinamento você não tem piquete. Sem piquete não tem liberdade. Sem liberdade não é um sistema caipira. Não existe galinha caipira que é criada em confinamento 100%. Independente de você picar capim, colocar coisa pendurada, botar capim no coxo, não importa. Não é o que a galinha come que caracteriza ela ser caipira ou não. É o fator liberdade. Eu acho que eu vou falar em algum ponto da aula, não sei se é de amanhã ou se é de hoje, mas eu vou adiantar. Eu acho que é de hoje. Galinha caipira precisa de duas coisas: sensação de liberdade e poder expressar as características ancestrais. Ela só consegue essas duas coisas quando tem piquete. Se não tem piquete, ela não tem essas coisas e não vai ser sistema caipira. Ah, é porque não tem bem-estar. Não é isso. O bem-estar é uma coisa que você precisa buscar em qualquer tipo de sistema. Até uma galinha dentro da gaiola, ela só produz se tiver bem-estar. Então, naquele ambiente, existe um bem-estar do tamanho para aquele ambiente. E ela só produz porque ela está se sentindo bem ali dentro. A gente pode olhar e dizer, não, que é isso, galinha presa, ela está bem, ela foi criada para aquilo, e existem mecanismos de ambientação que mesmo dentro da gaiola, a galinha se sente confortável. Por isso que ela produz. No momento que ela... mosca chata. Bota aí, hashtag mosca chata. No momento que ela não se sente mais confortável, ela para de produzir, para de engordar ou para de botar ovo. Entendeu? Beleza? 3. Posicionamento de mercado. Agora você é profissional. Entendeu essa parte 3 aqui? Você é profissional. Né? Já está no caminho de sair de criador e ser produtor. Posicionamento de mercado. Ser visto e reconhecido da maneira certa é a melhor coisa que pode acontecer para o seu negócio. Deixa eu contar uma história. Aqui, eu estou no Ceará, aqui tem uma cultura de vaquejada grande. E, inclusive, tem um parque de vaquejada bem pertinho daqui do meu sítio. Logo depois, aqui, uns 3 quilômetros depois, tem um parque de vaquejada. Normalmente, quando tem esse parque de vaquejada, eu patrocino, ajudo lá e tudo mais. Ou quando tem a vaquejada, eu patrocino, então bota nosso nome lá e tudo mais. A última que eu fui, que eu patrocinei, o narrador lá da vaquejada, não sei se chama narrador, mas o narrador lá da vaquejada, falava, olá, o baiano, que como eu sou baiano e moro no Ceará, é muito comum quando você é de outro estado e mora num local, a pessoa lhe chamar pelo nome do outro estado, né? Baiano, Paraíba, Paulista, não sei o quê. Gaúcho. Então o pessoal chama de santo, baiano. Ó, e o baiano chegou, quando eu cheguei lá, o narrador me viu, já tinha conhecido aqui, já tinha vindo aqui no sítio. Ó, chegou o baiano, o homem das galinhas. O homem não é o homem dos boi, não é o homem dos carneiros, apesar de eu criar carneiro, não é o homem dos porcos, apesar de eu criar porcos, é o homem das galinhas. Porque dentro do meu projeto aqui, a galinha é o foco principal, é o carro-chefe do sítio. Então, eu sou reconhecido como o homem das galinhas. Então, a pessoa sabe com que eu trabalho. É isso que é posicionamento de mercado. E dentro do que a pessoa sabe que você trabalha, o grupo de pessoas, a sociedade, o nicho, vai entender, cara, aquele cara trabalha com galinha caipira. Tem aquele outro ali que trabalha com galinha, mas aquele ali trabalha com galinha caipira. Aquele ali, os ovos são caipira mesmo. Ó, aquela galinha pode comprar sem dúvida, porque aquele ali é galinha caipira. Então, isso é a forma que seus clientes te veem. E os seus clientes vão te enxergar, ou devem te enxergar, da forma que você acha que é melhor para você. É você que deve determinar isso. Não é deixar para o mercado. Ah, será que eles vão? Não. É você que precisa direcionar
as suas atividades, o seu trabalho, para que seus clientes te enxerguem da forma que ele quer. Imagine você, uma pessoa que trabalha com galinha caipira, e ser enxergada como alguém que vende frango de granja. Imagine você que se mata, cria galinha e as pessoas pensando que você só vende porco. Então, precisa ter um bom posicionamento de mercado. Inclusive, esse item 2 anterior ajuda demais a pessoa a entender que você é criador de galinha caipira. Quando você tem uma criação mais caracterizada, mais rústica, fica mais fácil de entender que você cria galinha caipira. Quando você cria um sistema semi-intensivo, você precisa mostrar mais, precisa preparar mais seu cliente para ele entender que você trabalha com galinha caipira. De maneira, bota um ponto aí e 4, 5 parênteses. De maneira nenhuma eu estou direcionando você a criar de forma mais rústica ou de forma intensiva. Não existe certo nem errado, todos os dois são bons, depende do que você quer que apresente, depende do produto que você quer entregar e o produto que seu cliente quer. Não, eu quero mais rústico, eu quero mais rústico, porque mais rústico, inclusive mais rústico é mais difícil, viu? Porque mais rústico é isso, mais rústico é aquilo. E seu cliente não quer mais rústico. Mais rústico você tem uma ave mais leve, mais rústico você tem uma ave de 1,8 kg, 2 kg. Mas meu cliente só quer de 3 kg. Rústico dificilmente você vai conseguir, a não ser que você leve um ano criando. Certo? Entenda sobre isso para poder dar certo. Como você quer ser reconhecido? Então é a primeira coisa que você tem na cabeça. Eu quero ser reconhecido como vendedor de ovo caipira. Então não adianta você ser reconhecido como vendedor de ovo caipira e você quer vender galinha caipira. Certo? Volto a dizer, são públicos diferentes. O público que quer comprar ovo constantemente não é o mesmo público que quer comprar galinha constantemente. Certo? Claro que existe uma interseção entre eles, mas um público de poder aquisitivo menor vai procurar ovo, o público de um poder aquisitivo maior vai procurar carne. Só aqui eu lhe dei a dica de quase tudo. Como o seu cliente realmente te enxerga? Então é uma avaliação que você tem que fazer semestralmente, trimestralmente, mês a mês, entender e mudar a cabeça do seu cliente, caso seja isso que você queira. Né? Então você precisa estar mostrando sua criação, mostrando a forma, a limpeza, a forma de alimentação, galinhas livres. É só você olhar nosso Instagram. Você percebe, você pensa que nosso Instagram é só para vender curso para vocês? A gente bota a foto das galinhas, mostra como a gente cria, e aí o cara daqui, da minha região, que compra a galinha, que enxerga isso, vai dizer, pô, esse cara aí, ó, esse aí é comigo. Esse aí, olha como ele cria a galinha dele. Olha lá a foto. Eu não preciso ir nem lá. Olha lá a foto lá como tá. Olha que coisa linda. Então, preste atenção nisso. Cuidado. Seu cliente quer, mas ele pode pagar. Né? Antecipei isso um pouco antes e vou falar aqui agora. Então, tome muito cuidado. Às vezes a gente prepara tudo bonitinho. Tem aqui a caneta, ó, massa. A caneta vem sem tampa. Porque sem tampa é um custo tal. Ah, não, os clientes todos querem com tampa. Só serve se for com tampa. Ah, porque tampa, tem que ter tampa. Ah, só que a tampa é 50% a mais de custo para você. Porque a tampa é feita lá pelas freiras sem dedos da montanha da Rússia e vem para aqui, porque é uma tampa que quando fecha, só abre quando o toque do dono aumentou o custo, quando você vai entregar é tanto, sem tampa é tanto, mas com tampa é tanto vezes 2. Aí o cliente, né? Pô, então me dê sem tampa. Então tome bastante cuidado na hora de você identificar seu público, formar seu público, entender quem quer e paga, entender quem só quer porque acha curioso. Eu costumo contar essa história. Se passar um cara aqui na frente e dizer, cara, você quer comprar uma Ferrari? Se um cara chegar aí na sua porta e bater na porta, ó, a gente tem uma promoção hoje, você quer comprar uma Ferrari? Né? Para quem não sabe o que é Ferrari, é um carro, né? Daquela fábrica de Fórmula 1, carro caríssimo, carro, né, exclusivíssimo.
Eu quero. Eu não preciso, porque morando em sítio ter ferrado, né? Que diabo, não consegui nem sair no primeiro buraco. Mas quero. Pô, uma ferrada, quero. Aí o cara diz, ó, é tanto. Pô, aí apertou. Então é esse tipo de coisa. Entenda seu cliente. Então um cara que vem de Ferrari, ele não vem aqui na minha porta bater, porque ele sabe que eu não sou o perfil do cliente dele. Então ele vai bater na porta de um bairro nobre, de grandes empresários, etc. Então entenda esses dois tipos de clientes dentro do própria sua rede de clientes. Decisão a ser tomada: sustentação do negócio ou gostos pessoais? Caramba, agora eu vou quebrar sua cabeça no meio. Essa é uma decisão que você precisa tomar, ser coerente e estar dentro daquele compromisso que eu falei de ter um propósito. O que importa para você é sustentar seu negócio a todo custo ou gostos pessoais? Ou você entende que você precisa criar daquela forma porque é sustentável, porque não agride a natureza, porque não agride seus animais. Eu estou dando um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de exemplo. Então, na hora de você tomar decisões, inclusive aquela decisão, eu vou dar antibiótico do início até o final para os meus animais? Eu posso prejudicar meus clientes de alguma forma, dando esse tipo de substância, mas não importa, o que importa é eu criar, eles ficarem vivos e conseguir vender. Esse é um exemplo, estou dando generalizando aqui. Eu vou colocar uma substância tal na ração dos animais para mudar a coloração da carne, para mudar a coloração da gema do ovo. Vale a pena? É esse tipo de propósito que você quer entregar? Ou então não, é isso, é normal, é comum, o meu cliente vai aceitar melhor se eu colocar essa substância. Qualquer coisa, eu digo que é porque ele come ali uma flor. Separa uma coisa da outra para dar certo, para você entender realmente o que é que dá certo. Ok? Uma verdade absoluta: ninguém está nem aí para você. Caramba! Dei outra tijolada na sua cabeça agora. Resolva o problema do seu cliente. Quando a gente fala aqui de mercado, de negócio, eu tenho alunos aí que eu sei que estão aqui comigo, cara, que o que eu falar, o cara para o que está fazendo e vai. Você vai encontrar clientes que o dia que você tiver ovo para vender, o cliente está lá para comprar. O dia que você tiver uma galinha gorda, ele compra. O dia que ele tiver uma galinha magra, ele compra. O dia que tiver macho, ele compra. O dia que tiver fêmea, ele compra. A gente vai ter clientes, eu tenho alunos assim. Mas é uma margem pequena, é um percentual pequeno. Eu não estou me enganando e nem quero enganar você. Eu sei que grande parte dos alunos que a gente tem está nem aí para mim. E não é para estar mesmo não, ele tem que se importar com ele. É com a aula certa, é com o posicionamento certo, é isso que tem que se importar. E seus clientes não vão se importar, a grande maioria não vai se importar. Porque eu estou fazendo tudo direitinho. Porque eu faço isso. Porque não. Porque eu escolho. Porque... O que ele quer saber é se o ovo é caipira ou não é. Se o ovo chega para ele ou não é. Se ele quer 10, se você vai entregar 10, ou se você só entrega se for 12 ou 6. Se a galinha que ele quer tem as características que ele quer. Ele não quer saber como é que chegou, como é que não chegou. Mas o que ele quer é resolver o problema dele. E a sua função como um empreendedor, como um empresário, é resolver o problema. O cara que disse que montou uma caneta, eu estou com a caneta perto aqui, então, o cara que montou uma caneta, ele não quer reconhecimento. No futuro você pode até querer buscar um conhecimento melhor, vendedor. Cadê? Tá aqui? Tá aqui, ó. Melhor granja de galinha caipira 2017. A premiação foi em 2018, abril de 2018. Melhor criação de galinha caipira do Sertão Central do Ceará. 2017, a premiação foi em 2018.
Então você quer ser reconhecido pelo seu trabalho? Claro que você quer. Mas isso vem com o tempo, isso vem com o dia a dia, isso vem com as coisas que você faz no seu dia a dia. Então, o cara que constrói isso aqui, ele quer resolver o problema de quem quer escrever. Eu que crio Galinha Caipira, eu quero resolver o problema de quem quer ter um almoço, um jantar, alguma coisa com um prato especial, que no meu caso é Galinha Caipira. É esse o problema que eu quero resolver. O meu aluno, você que está assistindo aqui, eu não quero lhe ensinar, volto a dizer, eu não ensino ninguém a criar galinha. Eu não quero te ensinar a criar galinha, não. Eu quero te ensinar a montar um negócio e gerar renda com esse negócio, banana. É isso que a gente busca aqui para te entregar. Certo? Então eu vou ter um reconhecimento, vou ter pessoas que vão, cara, Sanduel, Tando, o que lançar eu tenho, pode ter até, cadê o Del Sampaio, Azeni, Piscinati, Barriento, e tantos outros aí que eu vou esquecer o nome, já estão me xingando aí. Bota aí, hashtag tô xingando, que aí eu já sei que é gente que eu esqueci o nome. Então, tem gente aí que né, que o que eu disser aqui faz. Mas eu sei que a grande maioria das pessoas vai para montar o negócio dele, e é esse o que eu quero resolver. O cara que quer comprar galinha aqui comigo, eu procuro entregar aquela galinha que não é tão pesada, uma galinha bem caracterizada. É esse problema que eu quero resolver. Eu não quero matar a fome, eu quero entregar aquele produto que ele quer, saboroso, daquele jeito, para a família dele. É isso que eu quero. É um dos... Ó, o propósito de novo. É o meu propósito. Então você precisa ter um propósito e precisa entender que esse negócio não é para você. Esse negócio é para você resolver um problema do seu cliente. Falei, esse item 3 aqui, se você acerta esse item 3 aqui, entende, entra na sua cabeça esse item 3, acabou. Bota aí, eu acho que a gente já passou, chegamos agora, hoje estamos chegando, hashtag sangue no zóio, porque chegamos a 1 hora de aula e a gente vai ter ainda tem mais 3 itens aí para a gente chegar. Vamos nessa? E vamos agora para o item 4, mudei um pouquinho aqui por causa da luz, que estava muito em cima. Item 4, estrutura necessária. Vamos começar a falar de galinheiro agora, começar a falar de piquete agora. Presta bastante atenção para você não errar. Quem é meu aluno sabe que costumo dizer que a estrutura é a primeira barreira contra doenças. Você vai aprender com a gente aqui, acho que é na aula de amanhã, que doença está fora. Farmacinha tá fora, ficar atrás de remédio tá fora. Isso para quem é produtor não é para ficar correndo atrás, porque é prejuízo. E estrutura, um galinheiro bem feito, um piquete bem feito, bem estruturado, tudo organizadinho, é a primeira barreira contra doenças. As doenças estão aí, mas quando as coisas estão bem feitas, imunidade alta, o animal tem mais dificuldade, vou falar assim, né? Tem mais dificuldade de pegar alguma doença. Então, toma cuidado, presta atenção nisso. O piquete, o que realmente importa? Para quem não sabe, o piquete é aquela área reservada a pasto, aberta, com a liberdade. Você pode ter uma cerca com tela, mas é o local onde a galinha tem a sensação de liberdade e poder expressar suas características ancestrais. A sensação de liberdade é aquela sensação que você sente que está livre. Quando você está numa praia, quando você está em cima de uma montanha, quando você está num campo, né? Não tem aquela sensação que você está livre? É essa sensação de liberdade que a gente está falando. Então a sensação de liberdade que a galinha vai ter, normalmente é num piquete que não tem muros. Às vezes a pessoa tem um muro alto, né? Num quintal de casa, e a galinha está ali, beleza, ela vai se adaptar, vai pastar, vai comer o que está ali, mas ela não tem a sensação de liberdade. Então, a qualquer momento nessa condição, ela pode ter um nível de estresse elevado, às vezes por um calor demais, às vezes porque tem um cachorro e ela não consegue fugir, às vezes porque tem uma chuva e ela não tem como enxergar algo onde se abrigar. Então, é essa sensação de liberdade que, quando você corta, pode ter uma elevação de estresse.
E poder expressar suas características ancestrais, que é ciscar, que é correr, quer pular, quer buscar um alimento, quer cutucar um verde, quer subir numa árvore, quer descer, quer pular, quer se coçar, tomar banho de sol, tomar banho de terra. Tudo isso é uma ancestralidade que a galinha traz, independente de você estar com a raça pura, com a pé duro, com a raça híbrida. Dentro dela aflora essa vontade de fazer essas coisas. Então isso é de poder expressar as características ancestrais e aí protege também a galinha de um estresse elevado. Então essas duas coisas em conjunto é o que realmente vai trazer o piquete. E o piquete é local de caracterização. É no piquete que a galinha para abate, olha, presta bastante atenção nisso agora. É no piquete que a galinha para abate se caracteriza. Quais são as características da galinha de abate? Cor de pele, cor de carne, consistência de carne, carne mais consistente, mais durinha. Isso só é pega no piquete. Um conjunto de idade e piquete. Então o sistema de criação influencia muito. Vamos voltar um pouco para o sistema de criação? Quando você tem um sistema mais rústico, a galinha tem mais tempo de piquete, tendo mais tempo de piquete, pega mais caracterização. Sistema mais intensivo, semi-intensivo de alto desempenho, a galinha tem menos piquete, então pega menos caracterização. Quando a gente fala de caracterização de galinha poideira, a caracterização está no ovo. E a caracterização do ovo é duas coisas. Primeiro é raça, é a raça da galinha que determina a cor da casca do ovo. Então a linhagem, não é nem a raça, a linhagem da galinha é que determina a cor da casca do ovo. A galinha que bota ovo daquela cor de casca, ela vai botar ovo daquela cor de casca para sempre. Então linhagens brown, que são as galinhas vermelhas, as galinhas marrons, elas botam ovos normalmente de cor marrom escuro a casca. Galinhas brancas têm a tendência de botar ovo de casca branca. Galinhas pretas têm a tendência de botar ovo de casca branca ou mais clarinha, aquele bege bem clarinho. Galinhas douradas, tipo essa aqui, né, que está aqui na foto, tem a tendência de colocar cor de casca bege. Então vai dar linhagem, e tudo isso que eu falei é tendência. Às vezes você tem galinha preta que bota ovo marrom, mas a tendência normalmente é essa, ok? Então essa característica é raça, e a característica de gema de ovo é alimentação. E aí pode estar no piquete ou não, vai depender muito do seu piquete. Não é só estar no piquete que o ovo ficará com a gema mais escura. É o que a galinha come no piquete. Então o que é que tem no seu piquete? Tem flores? Tem algum tipo de vegetação que tem caroteno alto? Então tem brócolis, tem alguma coisa que você pode ter um piquete rotativo, que você tem uma horta, depois que você faz a colheita da horta, tem aquela sobra que você solta as galinhas ali naquela área. Então, ou você tem uma variação de verde, você tem um verde mais claro, um verde mais escuro, capins ou vegetação nativa com um verde mais claro, depois um verde mais escuro, isso também vai dar coloração à gema, vai ficar mais alaranjada, ok? Então, eu falei das duas características aí de quem cria em sistema caipira. Então, para isso que serve o piquete. Tem muita gente que acha que piquete é local de alimentação e não é. Eu falei em consumir capim, falei em consumir flores, mas é para caracterização e não para nutrição. Oh, rapaz, se você souber separar isso, é outra coisa aí que você vai estourar de vender, se você conseguir se posicionar no mercado entendendo essa coisa. Galinheiro não é só para dormir e passar a noite. Ainda ontem eu tive uma pessoa que perguntou: eu vou construir um galinheiro de 10 por 6, mas é só para a galinha dormir. Aí eu boto embaixo aí eu escrevi para ele: minha casa já combinou com as galinhas isso? Já combinou com as galinhas que o local, o galinheiro é só para elas dormir? Já combinou com ela? Cara, bota aí hashtag galinheiro, bota aqui, bota lá no grupo, hashtag galinheiro, bota aí. Vai entender de agora por diante. O galinheiro é o local
onde a galinha se sente segura. É onde a galinha sabe que é o ponto de segurança dela. A galinha sabe que ali dentro tem alimentação, tem água, tem sombra, tem local para se abrigar de chuva, tem local para botar o ovo, tem local para descansar, tem local para correr, para correr quando tem um perigo. É isso que tem que ter na cabeça da galinha. Presta atenção, vamos lá, faz um exercício aí você na sua mente, se você já tem uma criação. Digamos que você tem aí uma criação que tem um galinheiro e tem um piquete. Deixa o galinheiro aberto, deixa as galinhas pastarem, deixa as galinhas ir para o piquete sem problema. Chega um momento, num susto, chega no meio do piquete e dê um grito, sai correndo. Ou do lado de fora, ou toca uma buzina alta, ou bote um cachorro para latir. Você vai ver que as galinhas vão pegar e vão tudo para dentro do galinheiro. Se você fizer isso e elas já estiverem dentro do galinheiro, elas não saem correndo para o piquete, elas vão ficar lá. Por quê? Porque sua galinha sabe que o local de segurança dela é no galinheiro. Então o galinheiro não é só para dormir. Galinheiro é um local seguro, é o lugar onde você bota ração, onde você bota água, onde você vai medicar se você precisar, onde você vai observar comportamento, onde você vai guardar suas galinhas se estiver chovendo, se tiver alguma coisa acontecendo. É essa a função do galinheiro. Não é só para dormir. Então tem gente que diminui muito a função do galinheiro e acha que a galinha vai se virar no meio do piquete, vai tomar chuva, vai tomar sol, vai dormir em cima de árvore. Você vai acabar com sua criação. Ah, mas minha criação é extensiva. Eu não controlo muito o desenvolvimento. Aí sim, aí tá com pau. Mas não é comercial. Mas se você quer uma criação comercial que gere renda, o galinheiro tem essa função de proteção. Então ele precisa ser bem feito, sem armengues, né? Não, se você tem 10 galinhas, você pode dar um jeitinho. Ah, não, eu vou começar com 500 galinhas, mas eu fiquei sem dinheiro, eu vou fazer um armenguezinho aqui no galpão. Então não compra as 500 galinhas, cara. Passou de 1 hora, né? Sangue nos olhos, bota aí. Então não compra as 500 galinhas, compra 200, pega o dinheiro das 300 e bota para aplicar no seu galpão, para fazer um piso, para fazer um telhado bem feito. Ok? Desenvolvimento e comportamentos predatórios. O que é que eu quero dizer com isso? Piquete e galinheiro estão ligados diretamente a desenvolvimento. Ração é o principal, porque a gente imagina que seu piquete e seu galinheiro está bem feito para o desenvolvimento e a produção e desenvolvimento das suas aves. O que é o desenvolvimento? Ela poder se formar, crescer e engordar. Se formar, crescer e engordar. Se você tem um galinheiro que é pequeno demais para a quantidade de aves que você tem, e aí esse pensamento é só para dormir. Se é só para dormir, eu posso botar 10, 20, 40 ali dentro, que ela só vai entrar para dormir mesmo, depois vai para a rua. Então o pensamento não é esse. Se você tem ali um galinheiro que é confortável para a quantidade de galinhas que você tem, que normalmente a gente fala 5 aves por metro quadrado para uma criação de alto desempenho, e uma criação menor, 2, 1 ave por metro quadrado, ser uma criação mais rústica, tá vendo que dá mais trabalho? Você vai gastar mais para ter uma criação rústica. Então, por quê? Porque quanto mais espaço, o bem-estar é melhor, a ventilação é melhor, a distribuição de comedouros e bebedouros é melhor, a distribuição de equipamentos ali dentro, tipo os puleiros, tipo os ninhos dos ovos é melhor, a concentração de fezes é menor também, então você consegue limpar mais fácil. Uma galinha vai fazer cocô aqui, outra vai fazer ali, outra vai fazer lá. Então é melhor para você distribuir isso daí e fazer uma cama de frango legal, certo? Quando você aperta demais as galinhas, o nível de estresse vai lá para cima. Se você tem uma região quente que a ventilação é pouca, muito provavelmente vai aparecer o que eu coloquei aí, que são os comportamentos predatórios, como o canibalismo, por exemplo. Um comportamento onde uma galinha está ferindo a outra por causa do nível de estresse é um comportamento predatório, ok? Galinhas com um puleiro muito alto, então é um comportamento predatório, a galinha se jogar de lá de cima, então é um comportamento. Querer ficar lá no alto, comportamento predatório, então
você tem que ter cuidado. Então tem que ter um ninho, por exemplo, esse novo, a área de galinheiro que eu fiz, eu tenho uma área de tela que tem galinhas que querem subir e ficar lá em cima, né? Porque isso aí é a sociedade, a hierarquia dentro das galinhas. As galinhas que ficam lá no alto, os galos que ficam lá no alto se sentem superiores. Então ele quer locais sempre mais elevados. Então eu mesmo tenho que proteger aquela área, colocar uma outra tela mais lá para cima para a galinha não conseguir ir lá para cima, porque por alguma coisa, um susto, ela quer se jogar lá de cima, acaba torcendo um pé, quebrando deslocando um joelho, e aí, sem se movimentar, não consegue se alimentar, doença na certa. Beleza? Isso é importantíssimo você colocar na cabeça. Você vê que tudo que eu falo aqui é voltado para seu negócio, é voltado para você produzir, ok? O manejo diário de cada coisa, a gente vai ver a forma de te dizer ali na terceira aula, para você dar um passo, elevar seu conhecimento, ok? Qual raça adquirir? Agora é que está começando, está chegando bem pertinho de você construir seu galinheiro e começar a comprar suas aves. Escolher a ave certa para formar seu plantel é garantir produção. Ave errada garante falência. Oh, meu Deus, palavra difícil. Porque falência é para quem tem negócio. E você que imagina sua criação como um negócio, você precisa afastar essa palavra de você. Depende da finalidade e sistema de criação que definiu. Lembra lá no início que eu falei de finalidade? Por que finalidade? Porque, primeiro, quando você resolve para abate, a construção do seu galpão é Você busca muito mais ventilação e climatização. Quando você cria para poedeira, o seu galpão é construído de forma diferente. Porque você precisa de proteção para a área de ovos, proteção para o ninho e para o ovo em si, e conforto. Então você tem um trabalho maior de conseguir ventilação, porque você tem que subir as duas paredes de ponta de leste e oeste, de nascente e poente, porque o nascente e o poente batendo dentro do seu galpão de abate não é tanto problema. É um problema para a cama de frango que não pode pegar sol, mas é um período curto. Mas mesmo sendo um período curto, para uma criação de poedeira é ruim, porque o sol pode bater dentro do ninho, pode aquecer seu ninho demais, pode estragar seus ovos, ou pode tornar o ninho insuportável para a galinha ficar dentro. E ela prefere botar o ovo no chão. Botou o ovo no chão, a galinha é muito curiosa, a outra vem e vai começar a bicar. O que é isso? É uma pedra? O que é isso? O que é isso? Quando quebrou, o que tem dentro é saborosíssimo. Vai começar a comer e vai viciar. Toda vez que ela vê uma galinha se abaixando para botar ovo, comportamento predatório. Ok? Então, eu estou falando aí ainda de estrutura lá atrás. Ok? Mas já estamos aqui em relação à raça. Então, defina a sua finalidade. É abate ou é postura? Definiu a finalidade? Beleza. Então, eu vou comprar uma ave especializada para abate, que é uma ave que cresce mais, é uma ave que engorda mais, é uma ave que come mais, mas é uma ave que desenvolve de forma mais controlada, de forma mais acelerada para quem quer. Ah, eu decidi que é para postura, você vai comprar uma ave especializada para postura. É uma ave que tem na época de produção, produz bem mais do que uma ave de abate. Uma galinha de linhagem para abate, ela bota ovo. Só que ela bota um ovo hoje, um daqui a 2 dias, um daqui a 3 dias. Essa semana não bota, bota na próxima. Já porque ela engorda, ela precisa engordar, e galinha gorda não bota ovo com regularidade, e também a linhagem não é feita para isso. Já a galinha especializada, ela vai botar ovo praticamente todo dia. Vai folgar um dia, folgar 2 dias, e vai botar ovo 7, 5 dias seguidos. Então está na linhagem dela. É uma galinha menorzinha. Se é uma galinha menor, você não precisa de tanto espaço. Se é uma galinha menor, ela se comporta, se adapta a um espaço melhor. Então você tem uma galinha produtiva, uma galinha adaptada para botar ovo. Então por isso que você primeiro escolhe sua finalidade, para depois escolher sua raça de galinha. E o sistema de criação. Você mesmo escolhendo uma galinha para
abate, especializada para abate, tem galinha que não se adapta tanto a um sistema mais rústico. Tem uma galinha que mesmo você colocando num sistema mais rústico, visualmente a aceitação dela não é tão legal. Então tem que escolher a ave certa. No caso de poedeira, tem galinha poedeira que bota ovo, é galinha especializada, mas ela não trabalha bem em sistema caipira. Já tem galinhas especializadas em postura que trabalham bem em sistema caipira. Então você precisa entender sobre isso. Se você compra uma ave para abate, quer dizer, você compra uma ave especializada em abate e você quer que ela bote ovo, vem a palavra falência aí no meio do seu negócio. Espero que você tenha entendido isso. Não vai de qualquer jeito, que é bronca. Raças de dupla aptidão. Tem gente que acha que raça de dupla aptidão bota ovo até... Oh, mas eu tenho uma pescoço pelado que bota ovo. Ela vai botar ovo. Ela é boa até de ovo. Ah, eu tenho uma carijó que bota ovo. Ah, mas ela vai botar ovo. Só que o que conta para uma produção rentável, uma criação de sucesso, um negócio de sucesso com galinha, que é o que eu quero que você tenha, é o ciclo de produção. É o ciclo de produção. Dentro do ciclo de produção, a galinha tem que ser produtiva, ter um custo baixo e uma boa adaptação. Ser produtiva vem da linhagem. Então, uma galinha de dupla aptidão, ela não tem uma produção para comercialização. Ela tem uma produção para sustentação da casa, que é a função de uma galinha de dupla aptidão. Eu falei isso numa das aulas nossas da comunidade, que é um de nossos cursos. Eu tenho uma aula lá específica sobre galinha de dupla aptidão. O que é uma galinha de dupla aptidão? A galinha de dupla aptidão foi criada para pequeno produtor rural. Para aquele pequeno produtor que cria suas galinhas, vende o excedente, mas ele cria para consumo de casa, de ovo, de carne, e vende o seu excedente. Essa é sua finalidade? Ah, eu vou criar a galinha para mim, mas eu não consigo comer o tanto de galinha que eu tenho. Então eu vou vender uma parte, porque eu vou custear a ração, ou eu vou, como vai ter um lucro, eu vou comprar outras coisas, arroz, feijão, roupa, higiene, limpeza. Ou eu vou ter galinhas aqui, ou não, junto, e eu vou separar galinhas aqui que vão botar ovos, mas eu não vou conseguir consumir todos esses ovos que eu separei das galinhas. Ou eu pego uma galinha e vendo para abate, ou eu pego o excesso de ovo e vendo. Eu também vou gerar renda. Então é isso, é para isso que serve a galinha de dupla aptidão. Não, eu não quero, eu quero especializar, eu quero só para botar ovo. Então a galinha de dupla aptidão não é a melhor opção. Porque a galinha de dupla aptidão, dentro do ciclo, ela come demais, porque ela tem dentro dela que ela precisa engordar, e ela produz pouco. Uma galinha de dupla aptidão criada como uma poedeira, aí você vai dar menos ração do que ela quer, do que ela necessita, ela vai estar sempre com a imunidade baixa. Qualquer coisa chega a doença e pega. Se você der a ração que ela precisa, ela vai engordar demais e vai botar pouco ovo. E mesmo assim, no ciclo, ela promete 220, 280 ovos. Uma galinha especializada em sistema caipira promete 320, 350. Só aí é quase 100 ovos a mais dentro do mesmo período, comendo menos. Entendeu isso, meu campeão? Entendeu isso, minha campeã? Se você entender isso, cara, vamos embora, vamos andar. Vamos andar. Você está quebrando cabeça com uma coisa que não deveria. Ok? Raças especializadas para abate. Então nós estamos falando aí de pesadões, pesadão vermelho, tricolor, pesadão carijó, pesadão pescoço pelado, e tem o gigante negro, que não é o gigante negro de Jersey, aquela raça pura que vem lá dos Estados Unidos. É o gigante negro híbrido. Então, com essas raças de pesadão especializado, você vai ter aves que vão ter um desenvolvimento mais acelerado, se você quiser, mas normalmente eu digo controlado, que você controlando a ração, você controla o peso. E você tem aves, tipo esse grandão que tem aí é um Rhode Island Red, mas parece muito com um pesadão vermelho, a estrutura.
você vai chegar com animais aí com a possibilidade de passar de 2,5 kg com 90, 120 dias, dependendo do sistema de criação que você colocar. Então essas aves conseguem chegar até 3 quilos em um curto espaço de tempo, se você meter ração para dentro dela. Então você presta bastante atenção nisso. As galinhas de dupla aptidão funcionam bem como criação para abate. Por quê? Porque ela tem a possibilidade de chegar em alto peso também, mas ela chega facilmente aos 2 quilos em 120, 100, 90, 120 dias, tranquilo, que é a média de peso aí de quem cria galinha, de quem consome galinha caipira. Então aí a gente está falando do pescoço pelado vermelho, da carijó, pescoço pelado, pescoço emplumado, cedriz, caboclo, são raças e linhagens de aves que são trabalhadas para abate. O label rouge, que falam tanto, é o mesmo pescoço pelado que eu falo. Vai vender viva, pesadão, tricolor, gigante negro. É difícil de achar o gigante negro, mas o gigante negro não é o gigante negro de Jesse, é o gigante negro híbrido. O cedriz, bom para vender vivo. Carijó, bom para vender vivo. Vai vender abatido? Pescoço pelado vermelho, que também se vende vivo, mas ele às vezes tem uma certa resistência. E o pesadão vermelho, que é o CPK, né, chamado pela Avifran CPK, mas normalmente aí pesadão vermelho, ele tem uma certa resistência de alguns clientes para adquiri-lo, achando que é caipirão, 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 porque muita gente criou errado, cria em sistema de confinamento, depois quer vender como caipira, não tem característica e aí perde. Então por isso que ficou estigmatizado aí como uma ave que como se não fosse caipira. Mas então é melhor você caracterizar ela e vender abatido, porque não tem o visual, só tem a questão de tato sensorial aí, de paladar. Certo? E raças especializadas de postura, nós temos a linhagem Brown, Isa Brown, Embrapa 051, GLK e Novogen. Normalmente aí são 4 linhagens boas para sistema caipira. Todas bem adaptáveis. A Isabel delas é a que diz que bota mais. A Embrapa 051 é a que diz que é mais adaptável ao sistema caipira. Mas todas as 4 vão lhe dar uma produção muito parecida, com características bem parecidas. Ok? Todas com ovos vermelhos, ovos marrons. E aí, e são mais produtivas. Então, 350, 380 ovos de promessa. E aí você tem a poedeira carijó, difícil de encontrar, mas existe, não é a carijó dupla aptidão. Ela é mais magrinha, mais esguiazinha. Poedeira carijó, GLC, GLZ, poedeira negra. São aves aí que são pequenininhas também, são especializadas em produção, promessa 280, 300, 320 ovos, é menos do que a produção das Brown, mas em compensação tem ovos de casca mais claro, pelo menos é a promessa de alguns deles. Você precisa perguntar ao distribuidor. Achei uma poedeira carijó, ótimo, vou comprar, tem ovo claro. Nem sempre. Pergunta ao distribuidor na hora que ele... Quando você for negociar com ele, não é hora de entregar não, na hora que for negociar com ele, esse lote que você vai me entregar, o ovo dela é claro? Eu já ouvi relatos de pessoas que adquiriram poedeira carijó e adquiriram poedeira negra que botaram ovo marrom. Eu também tenho um relato de pessoa que comprou em Embrapa 051 e está botando ovo bege. Então, cada caso é um caso. Às vezes tem uma distorção, às vezes a pessoa foi enganada. Ah, estou comprando Embrapa 51, é outra coisa. Não sei, né? Então, a gente tem que abranger tudo aí para a gente não perder aí produção, caso a gente queira poedeira e compre algo enganado, certo? Está contando que a galinha bote um ovo claro e na hora não bota. A GLC, né, dificílima de encontrar, mas a GLC é uma das que normalmente as pessoas que compraram realmente constataram ter ovo mais claro. Fase inicial da criação, estamos chegando ao final. Bota aí hashtag Pintinhos, é agora, hashtag Pintinhos, bota lá no grupo lá do WhatsApp, para eu saber aí que você está vendo agora. Pintinhos aí.
Os pintinhos são frágeis e devem ter um acompanhamento de perto e profissional. Acompanhamento de perto e profissional. Por que tanta preocupação? Vamos lá. A fase inicial da criação, os pintinhos, a gente vai em fase inicial aí. Recomendação minha, 35 dias se sua criação é para abate, 42 dias se sua criação é postura. Então, durante esse período, a gente chama de fase inicial. Mas não é por causa da data. Dia 36 já é crescimento. Não. É porque é a fase que seu animal termina a formação interna de órgãos e de ossos. Então, tudo aquilo que foi desenvolvido dentro do ovo, que ainda não foi formado 100%, é formado na fase inicial. Existe a preocupação de você dar proteína a mais nesse período, porque é a proteína que ajuda no desenvolvimento de órgãos e ossos. Então, por isso que você tem um nível maior. Se você falha nisso na fase inicial, sua ave não vai morrer, mas ela vai produzir de forma ruim. Então, por isso que quando você tem uma criação comercial, você precisa ter um foco maior nessa fase inicial, que para mim é a fase mais importante. Climatização é o segredo. Por que é o segredo? E aí eu vou contar o primeiro segredo agora. O pintinho, até o dia 12, até o dia 20, dia 21, ele não consegue controlar a temperatura do corpo dele. Coisa que uma ave adulta consegue. Uma ave adulta, quando está muito quente, ela muda o metabolismo dela e ela tem alguns comportamentos. Tem algum comportamento em relação ao consumo de ração, comportamento em relação a posicionamento, que ela consegue resfriar o corpo dela. A mesma coisa no frio. A galinha que está no período frio do ano, ela tem alguns mecanismos fisiológicos dela e de comportamentos que faz o corpo dela aquecer. O pintinho não consegue fazer isso. Então a gente tem que dar o calor para o pintinho. Então o pintinho ali nos primeiros 5 dias, ele tem uma necessidade entre 32 e 35 graus. Então por isso que a gente bota uma fonte de calor. Essa fonte de calor não é porque a gente gosta do pintinho não, para ele ficar aquecidinho não. É porque ele não consegue mesmo. Se tiver frio ele morre. Ele não consegue controlar essa temperatura. Então a gente faz essa adaptação. Conforme for passando o tempo, eu vou diminuindo o calor que eu forneço para eles, para poder eles se adaptar ao que está acontecendo aí na sua região. Se sua região é mais fria, eu vou adaptando essa temperatura até a temperatura média da minha região. Se minha região é mais quente, eu vou adaptando isso. Tem muita gente que diz, Sandra, aqui é quente. Aqui é quente, não precisa de fonte de calor não. Só que a pessoa às vezes só vê a média da temperatura. E um pintinho que nos primeiros 5 dias precisa de 32 graus, aí eu te pergunto, quando dá 2, 3 horas da manhã, você tem 32 graus aí? Bota aí, hashtag eu tenho, hashtag eu não tenho. Tem gente que diz, eu tenho, nunca ficou acordado 2 horas da manhã, a não ser cheio de merda, para saber se é quente ou se é frio. Então tem que botar um termômetro. Não é quente ou frio, a temperatura está dando aqui no celular, não. É ali embaixo, onde o pintinho fica, tem que ter um termômetro para você ver. Qual a temperatura aqui? Ah, tá dando 25 graus. 25 graus para madrugada é quente pra caramba pra gente, ser humano. O pintinho não. Se fizer 25 graus de madrugada, você tá até suando. Calor da pele, de madrugada. 2 horas da manhã, 25 graus. Aff, Maria, que calor da peste de madrugada. Mas para o pintinho é pouco. Então você precisa ter ali os 32 graus e depois ir reduzindo. Climatização fundamental. Isolamento é necessário por 2 coisas. A parte técnica, o isolamento para o pintinho não receber corrente de ar. Então você precisa isolar, que não é só separar. Isolado com lona para a corrente de ar não pegar. Essa corrente de ar que vem por baixo, na altura do pintinho, normalmente é fria. Está entrando um ventinho aqui bem fraquinho aqui,
Mas o vento que está batendo aqui na minha nuca não é tão frio. O vento que está batendo aqui nas minhas canelas está frio pra caramba. Eu chego a tô incomodado aqui. Então acontece isso. O vento que vem por baixo é mais frio. Então a gente tem que isolar para essa corrente de ar, tanto de noite quanto de dia também. Certo? Mesmo que esteja fazendo calor. Segunda coisa, isolamento do ambiente. Às vezes você tem uma criação aí de pintinho, mas você tem outras galinhas. Outras galinhas já têm uma imunização de doenças e às vezes está até doente, mas ela não digo está doente, ela tem ou a bactéria, ou o vírus, ou o fungo que causa a doença, mas pela galinha estar vacinada, bem alimentada, bem tratada, ela não aflora a doença, ela segura bem, o corpo está segurando, não vai ficar doente. Mas nas fezes dela pode ter doença para galinha. No espirro dela, na baba dela, na sobra da comida dela, na sobra da água dela, vai ter a doença que o pintinho não vai segurar, não vai resistir. Ok? Então isso é importante. E um complemento aí, para quem quiser depois aí, assim que acabar essa aula, também nunca me viu na vida, vai lá no nosso canal, em algum dos nossos canais, que a gente, principalmente no canal principal, que a gente tem o acesso ao mini curso grátis, que também é gratuito, né? Você pode ir lá, se inscrever e faz, são 9 módulos lá, eu vou fazer uma atualização nesse ano, mas você vai entender tudo sobre fase inicial também de forma gratuita, ok? Fundamental agora, estamos terminando nossa aula, fica até o final para você entender. A apresentação faz parte do nosso compromisso. Essa apresentação aqui eu vou mandar para você, você que está no grupo, você que não está no grupo, não importa. Pega qualquer parte dessa aula, volta um pouquinho, ou até mesmo essa parte aqui, dá um print na tela. Dá um print nessa tela aí. Você que está assistindo na televisão, pega o celular, tira uma foto. Você que está assistindo no computador, pega o celular, tira uma foto. Você que está assistindo no próprio celular, dá um print na tela. E assim que acabar essa aula, você vai no seu Instagram, posta ou nos stories ou no feed, marca nosso perfil, @sitio_sancaipe, e diz o que mais você aprendeu hoje. Não precisa falar tudo, se quiser falar tudo, fala. Bota lá seu nome, bota a cidade, bota você tá, que quando eu ver essa postagem, eu vou e replico nos nossos stories. Já vai ser bom, que vai chamar mais atenção para o seu perfil, e também mando essa apresentação para você. É nosso compromisso. Ó. Tira aí da tela, tira uma foto se for o caso, posta no seu Instagram, marca a gente que a gente vai divulgar. Você divulgar seu trabalho e mandar essa apresentação para você. Beleza? Próximo passo, amanhã, aula 2, nesse mesmo horário, 19h15 ou 8h15, né? Não sei se sai um pouco atrasado, 19h15, o tema é o seu pacote de imunização. O que é que você faz para imunizar essa ave? Não é só vacina, não é só remédio, a alimentação está nessa aula também. Então a gente vai falar sobre fórmula de ração, quantidade de ração, ambientação, biossegurança, não pode faltar. A gente vai falar nessa aula de amanhã. Beleza? O bônus que eu falei para vocês, Você que está nessa apresentação, tem aqui, ó, um cliquezinho aqui. Deixa eu ver se dá certo aqui, ó. Um cliquezinho aqui, ó, permitir. O que é que vai acontecer? Às vezes fica um pouco lento, mas vai acontecer para você isso aqui, ó. Ó, o computador tá com muita coisa ligada. Não se preocupe que vai aparecer. Ó, a parte de uma aula aqui, ó. Deixa eu encaixar isso aqui bem aqui para você não ficar sem enxergar direito, ó. Pronto, tá bem aqui, bem direitinho. Essa daqui, ó, deixe sua pergunta, tá vendo? Você não consegue achar, tá não listado esse vídeo. Então você vai chegar aqui no seu vídeo, vai baixar aqui, ó, você pode estar no celular também, né? E vai chegar aqui e deixar sua pergunta. Deixa sua pergunta aqui, todo mundo tá aí, deixa sua pergunta aqui, porque essa pergunta eu vou transformar em um vídeo e também vou colocar nesse pacote especial que eu vou te dizer no dia 3, na terceira aula. Beleza?
Então esse bônus é exclusivo para você que tem essa apresentação, é exclusivo para você que está em um dos grupos. Então eu ainda vou deixar hoje, até hoje, o grupo aberto para discussão. Aproveita e bota assim, ó, pergunta, bota 2 pontos e faz sua pergunta, diz a cidade, diz seu nome que eu vou dar essa moral. Beleza? Então o grupo estava fechado, lembra? O grupo ficou aberto para discussão, para falar sobre a aula. Você vai poder entrar no grupo, bota assim, ó, pergunta, 2 pontos e faz. E aí amanhã de manhã, quer dizer, a gente fecha no final do dia o grupo, para não ter ninguém se atrapalhando aí do sono, né? Gente incomodando lá, mas fica tranquilo que sua pergunta vai virar vídeo. Beleza? Um grande abraço. Aula pesadíssima, boníssima aí para você, acredito eu. Acredito que sua visão sobre algumas coisas mudou. Eu quero muito que você tenha essa apresentação, então não deixe aí de dar o print. Vai lá no Instagram. Ah, Sandra, não tem Instagram. Você pode criar um Instagram, né, de forma muito fácil e fazer isso. Ou você pode pegar o print e botar lá no grupo do WhatsApp também. Vai incomodar um monte de gente. Imagens lá no grupo, mas beleza, é uma opção de você ganhar sua apresentação também. Mas eu sei que eu boto a apresentação já no grupo aí sem problema nenhum para você, mas aí você vai, assiste a apresentação, clica aí, vê a aula da pergunta, porque você colocar sua pergunta ali no vídeo também é bem interessante, beleza? Hoje foi a primeira aula, você descobriu aí o tripé do que você precisa saber antes de criar sua galinha, que é planejar. Então, quando a gente fala ali de finalidade, sobre sistema de criação, sobre posicionamento de mercado, a gente está falando de planejamento. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de galinheiro, está falando de piquete, a gente está falando de estrutura, é o segundo pilar. E quando a gente fala de raças especializadas, dupla aptidão, raça isso, raça aquilo, a gente está falando de raça. Então, esses são os 3 itens que você precisa ter antes de construir ou comprar seu primeiro pintinho, antes de formar seu plantel. Planejar, estruturar e saber qual ave você vai comprar. Beleza? Sandro Ribeiro falando, amanhã a gente tem outra aula. Um grande abraço.